O Momento com Sheikh Omar Ayub. Hoje, inshallah, vamos falar sobre fenômenos ou acontecimentos sobrenaturais. Fenômenos ou acontecimentos sobrenaturais operados por seres humanos. Às vezes, deparamos com situações, acontecimentos que nos deixam totalmente espantados e nos falta a explicação daquilo que há por detrás desses acontecimentos. Vamos falar concretamente sobre milagre, vamos falar sobre magia e vamos falar de um fenômeno chamado karama ou privilégio. Aqui, como de sempre, transmitimos informações com base na religião islâmica. E o que o Islã nos diz sobre os milagres? A palavra usada na linguagem islâmica para significar milagre é mu'jiza. E a palavra em si traz uma grande diferença entre o sentido da palavra milagre que encontramos nos dicionários e o sentido que a religião islâmica traz. Mu'jiza seria algo feito ou operado por uma pessoa que reivindica a profecia e essa coisa mesma ninguém mais poderá fazer. Portanto, não basta que o fenômeno seja sobrenatural, não é suficiente que o acontecimento seja além das leis universais, é necessário que este acontecimento seja operado ou a favor de um indivíduo que reivindica a profecia. E normalmente o que tem acontecido é que essas operações, esses milagres acontecem diante de um desafio. Tanto o indivíduo é confrontado pela maioria para provar a sua profecia e ele, com a permissão de Deus, acaba fazendo coisas incríveis, coisas que ninguém, espera, coisas além da capacidade humana. Essa seria a definição do que é milagre no Islã. Em poucas palavras, milagres são acontecimentos sobrenaturais operados por um profeta para provar a sua veracidade. Em seguida, encontramos uma outra classe de fenômenos sobrenaturais que não chegam a ser tanto considerados milagres. Estes acontecimentos recebem o nome de karama, ou seja, privilégio. O que é karama? O que são privilégios? São acontecimentos também sobrenaturais, acontecimentos, fenômenos que superam a lei universal, operados por uma pessoa. Esta pessoa pode ser um santo, pode ser tanto um pio, pode ser alguém de alto nível de religiosidade, mas que não reivindica a profecia, que não chega a ser considerado profeta. E temos a terceira classe de acontecimentos sobrenaturais, acontecimentos acima da lei universal, que são os chamados magia. Estes são operados por pessoas que não são profetas, não são santos, não são pios, não têm um nível de religiosidade considerável e, por sinal, pessoas que muitas vezes não creem em Deus. É sobre estes três acontecimentos que se englobam, que se encontram no mesmo ponto, mas que têm considerações diferentes, que nós vamos abordar hoje no seu programa, tanto aqui onde partilhamos o conhecimento e transmitimos o saber. Seja bem-vindo mais uma vez e nós
entramos em detalhes, insha Allah. Comecemos pelos milagres. Qual é o propósito dos milagres? O que é que se procura com os milagres? Como dizia, o milagre acontece quando a maioria, portanto, o povo pede ao indivíduo que reivindica a profecia a provar a sua veracidade, a provar que realmente ele foi enviado por Deus. Salientar que os milagres já deixaram de acontecer. Com a morte do último mensageiro de Allah, tanto com a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamais teremos milagres. Milagres já não acontecem. É só olhar para a definição. Milagre é um fenômeno, um acontecimento sobrenatural operado por alguém que reivindica a profecia para confirmar, para, tanto, trazer como prova da sua veracidade, da sua profecia. Então, o que está por detrás dos milagres, primeiro, é confirmar a veracidade dos profetas e a autenticidade da mensagem que pregam, ou que pregavam, neste caso, já que os profetas já não existem. O segundo propósito, o milagre vinha fortificar a fé e o temor nos corações dos crentes. Portanto, vendo, assistindo o acontecimento de um milagre, tanto a fé de um crente aumenta, o seu temor para com Allah sobe e isso deixa a pessoa cada vez mais orientada. O outro motivo, tanto outro propósito, é mostrar a omnipotência do Criador. Claro, o universo em si já nos diz que Deus tem poder sobre tudo. Mas quando acontecem coisas e nós vemos a olho nu, tanto vemos diante de nós, isso revela cada vez mais o poder infinito e imensurável do nosso Criador. E para dizer também que por detrás dos milagres não existe um outro fator senão a mão de Deus. É claro que algumas vezes Deus usa suas criaturas para fazer acontecer uma coisa sobrenatural. Isso está patente no Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala dos milagres operados pelos profetas. Ele diz: "Wa ayyadnahu bi ruhil qudus". Nós secundávamos, nós reforçávamos os profetas com o anjo Gabriel, portanto, o espírito da santidade. Então, em algumas situações, o anjo Gabriel vinha operar milagres, e uma vez que é invisível, e as pessoas ficavam sabendo que este profeta, este indivíduo, é realmente, portanto, mensageiro de Deus. Vamos passar aqui a apresentar alguns exemplos de milagres que vêm mencionados no Alcorão e aproveitar contar um pouco da história, portanto, por detrás desses milagres. Temos o milagre operado pelo profeta Ibrahim, Abraão, o pai dos profetas, como se diz. Os milagres foram vários, mas o mais destacável foi quando Ibrahim foi lançado ao fogo. Portanto, o seu povo, ou o rei daquele tempo, não acreditou nele. Acendeu-se um enorme fogo e Abraão foi lançado lá. Allah subhanahu wa ta'ala usou este acontecimento para provar que realmente ele era o seu mensageiro. O Alcorão diz que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim". Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao fogo para, em vez de queimar, em vez de ser quente,
transformar-se, portanto, em algo fresco e confortante só para Abraão. O que aconteceu aqui é que as pessoas que estavam em volta do fogo, portanto, sentiam calor e se afastavam cada vez mais por medo de se queimarem, enquanto, na realidade, nesse mesmo momento, o Ibrahim estava bem confortável, estava a sentir uma frescura no meio de uma enorme fogueira. O acontecimento destes, além de provar que a pessoa vive sob cuidados de Allah, a pessoa realmente foi enviada por Allah, não deixa de ser um grande motivo de espanto. Como é que se explica que o fogo que naturalmente queima e aquece, para uma certa pessoa faça o contrário? A lei universal do fogo é que ele deve queimar e deve destruir. Como é que Ibrahim simplesmente sai daquela fogueira grande, saudável e sem nenhum sinal de queimadura? Este é um exemplo que o Alcorão narra, tanto que representa um milagre, mu'jiza, ou seja, ninguém podia experimentar, além de Abraão, entrar no meio daquela fogueira e não se queimar. Portanto, essa é a característica do que é milagre. A pessoa reivindica a profecia, diz que Deus lhe enviou, e o povo pede que ele prove com algo que outra pessoa não pode fazer. Está aqui. Quem vai entrar numa fogueira e não se queimar? Não estamos a falar simplesmente de uma fogueira grande. É só levar, tanto pôr na sua mão, um pedacinho de carvão em brasa. Vamos ver como é que sua mão vai ficar. Então imagina quando é a pessoa que a ser colocada num forno desses. Este é o exemplo do milagre, do mais destacável milagre no tempo de Abraão, alayhi salatu wassalam. Depois temos de vários milagres que o profeta Moisés operou, temos a questão do cajado que virava cobra. Aliás, essa era a tradição de todos os profetas, eles sempre tinham um cajado, tinham algo que segurava, um pau com que se apoiavam ao andar. E isso aconteceu quando, no tempo de Moisés, haviam muitos feiticeiros, haviam muitos magos que usavam a sua magia como sinal da sua supremacia, como sinal da sua superioridade, a sua soberania naquele tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala quis lhes mostrar que havia algo acima disso e fez com que o cajado de Nabi Musa salam, se transformasse em uma cobra, num desafio onde estes feiticeiros traziam suas cordas, seus paus, para com eles criar temor nas pessoas e transformavam isso em cobras. Allah subhanahu wa ta'ala disse que isso não é cobra nenhuma, dizia que não se tratava de cobras, mas sim de cordas e paus, e que a cobra iria realmente aparecer a partir do cajado de Nabi Musa alayhi salatu wassalam. O que aconteceu é que Nabi Musa alayhi salatu wassalam pediu-lhes que eles atirassem suas cordas, os seus cajados também, que se transformaram, que aparentemente se transformaram em cobras, e ultimamente Nabi Musa lançou o seu cajado e este transformou-se realmente em cobra, que engoliu as outras cobras. É tanto que diante de um milagre, toda pessoa que tem consigo a sua limpa natureza humana não tem senão tanto entregar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi o que aconteceu com os feiticeiros do tempo de Nabi Musa. Eles disseram: Amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Nós cremos no Senhor que enviou o Arão e Moisés. E aí, diante dessa mudança de posição, o faraó, que era o maior promotor daquilo que os feiticeiros faziam, sentiu-se traído e
e castigou aqueles feiticeiros que acabaram abraçando a religião de Moisés. Este é um acontecimento de vários acontecimentos que tiveram lugar no tempo de Moisés. Nós estamos a contar no Alcorão cerca de 9 milagres operados abertamente por Moisés, além de mais outros. Este seria apenas um exemplo. O outro exemplo aconteceu no tempo do Nabi Saleh. Nabi Saleh vivia no meio do seu povo e quando recebeu a profecia e ele apresentou-se diante da maioria, a maioria negou e pediu uma prova. Portanto, é uma tradição. Na história humana, as pessoas vinham ouvindo falar de profetas e sabiam que cada profeta devia provar, portanto, trazer o sinal da sua veracidade e da autenticidade da sua mensagem. Então, o povo do Nabi Saleh pediu a ele que fizesse uma coisa totalmente impossível para o ser humano e que, com o seu acontecimento, estaria a provar a sua profecia. O que foi essa coisa? O povo chamou a Saleh e disse, para nós aceitarmos que realmente Deus enviou a ti, nós queremos que tu faças surgir um camelo do meio desta rocha. Havia ali perto uma rocha, uma pequena montanha, um pequeno monte, e eles queriam que daquela rocha saísse um camelo. Nós sabemos que, naturalmente, se olharmos para as leis universais, um ser humano só pode provir de um ser humano não. Um ser vivo só pode provir de um outro ser vivo. E o que eles estavam a pedir era o contrário. Queriam que um animal, um ser vivo, saísse de uma rocha. Está claro que ninguém pode fazer isso. Mas porque estamos diante de um desafio, portanto, o povo a confrontar um homem de Deus, Deus que tem o poder de fazer as coisas a qualquer momento, por exigência ou por sua própria vontade, ele tinha que fazer algo para provar que a pessoa era realmente seu mensageiro. E Nabi Saleh pediu a Deus que fizesse acontecer e na presença de todos surgiu o camelo do meio daquela rocha. A rocha se abriu e saiu ali um camelo. Estamos perante um milagre. Tanto ninguém pode criar, além de Deus, ninguém pode fazer surgir algo vivo a partir de um ser não vivo. Este é mais um exemplo. Outro exemplo que não precisa de ser mencionado são os milagres que Jesus, a paz esteja com ele, operou. De vários milagres, temos a questão de ressuscitar os mortos. No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Ó Jesus, tu revivias os mortos com a minha anuência, com a minha permissão. Esse é um ponto essencial e não deixa de ser importante termos em conta que os profetas, sim, operavam os milagres, mas com a permissão de Deus. Portanto, o poder não estava com os profetas. O poder estava e continua a estar com Deus que envia ou que enviava os profetas. É tanto que os profetas nunca se engrandeciam. O Corão manda o profeta Muhammad a dizer: "Innamal ayatu inda rabbi." Os milagres estão perante Deus. É tanto que ele não gostava de operar milagres porque queria que as pessoas crescem nele, portanto, a partir daquilo que ele pregava, porque a outra natureza dos milagres é que eles metem medo, trazem medo. Portanto, não é em vão que Deus fazia acontecer os milagres, tinha um preço por detrás. Se houve muito povo destruído antes do profeta Muhammad a.s., foi exatamente por causa dessa coisa de um milagre acontecer e eles ainda continuarem descrentes. Finalmente, vamos a falar de um pequeno exemplo mencionado no Alcorão, tanto que representa um dos milagres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam operou,
que foi a divisão da lua. O Alcorão fala isso, diz: o fim do mundo está próximo porque a lua, portanto, já se dividiu. O que aconteceu é que os Quraishitas, o povo com quem o profeta Muhammad a.s. vivia e convivia, pediu a ele para aprovar a sua profecia. E, portanto, o que eles queriam era muita coisa, mas na situação em que estamos aqui a falar, eles pediram que o profeta Muhammad a.s. separasse a lua, tanto dividisse a lua em duas partes. O que aconteceu? As pessoas em Meca e em seu redor conseguiram ver, tanto assistir uma metade da lua de um lado e a outra do outro lado da cidade. São, como dissemos de princípio, acontecimentos sobrenaturais operados por seres humanos. Nós agora estamos na primeira categoria, que são os milagres. Os milagres foram vários ao longo da história. Todo profeta operou algum milagre, além daqueles profetas que não tiveram a sorte de viver muito tempo, porque assim que reivindicavam a sua profecia, apareciam certas pessoas e os matavam antes de apresentarem, portanto, a sua veracidade na base de milagres. Mas o que sabemos, por regra, é que todo profeta ou mensageiro de Deus operou milagres. É importante, caro telespectador, ter em conta que a palavra milagre, na definição islâmica, tem componentes que diferenciam, que a diferenciam da palavra milagre que encontramos nos dicionários. No Islã, milagre é um fenômeno ou acontecimento sobrenatural, portanto, que contraria a lei universal, e este acontecimento tem lugar na presença de um indivíduo que reivindica a profecia, um indivíduo que diz que foi enviado por Deus e, não bastando, tem lá uma condição. O milagre acontece quando o profeta é confrontado, quando é desafiado. Se for um acontecimento que não tem a ver com desafio, deixa de ser milagre, recebe um outro nome. Sendo o profeta que opera ou um simples santo ou pio, deixa de ser milagre, e isso é o que vamos apresentar na segunda parte deste programa, inshallah. É muito importante. A palavra usada com milagre no Islã é mu'jiza, e mu'jiza significa algo sobrenatural que uma certa pessoa faz e que as outras pessoas não podem fazer. Diante de um milagre, o que nós temos em consideração é que o que esta pessoa faz, com a permissão de Deus, ninguém mais faz além de uma pessoa igual, um profeta como ele, um mensageiro de Deus como ele, com a permissão de Deus. E os milagres têm suas características que ao longo do programa, inshallah, iremos apresentar. Importa-nos agora lembrar ao caro telespectador que estamos a falar de fenômenos sobrenaturais ou acontecimentos sobrenaturais operados por seres humanos. E nós dividíamos esses fenômenos em três categorias. A primeira categoria é esta que acabamos de detalhar agora, que são os milagres. A segunda categoria seria a al-karama, ou seja, o privilégio que, inshallah, estaremos tanto a abordar na segunda parte do programa, e falaremos também da terceira categoria, que é a magia, e no final iremos, inshallah, apresentar aqui a diferença que existe entre o milagre, o privilégio e a magia. O importante é que estamos a falar de atos, estamos a falar de acontecimentos tanto sobrenaturais operados por seres humanos. Operados por seres humanos quer dizer, aparentemente, nós temos a quem apontar diante destes milagres. No tempo de Jesus, capaz esteja com ele,
As pessoas sabiam que quem reviveu o tal morto era Jesus. No tempo de Moisés, que a paz esteja com ele, as pessoas sabiam que quem transformou este pau em cobra e engoliu as outras cobras foi Moisés. Sempre tem que ter alguém lá para ser apontado, e esse alguém deve ser um profeta. E mais que isso, importa também saber que o poder por detrás dos milagres vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nenhum profeta já reivindicou ser poderoso ao ponto de apresentar um milagre. Tanto os profetas tinham suas qualidades e uma delas era a veracidade e a humildade. Os profetas eram verazes e eram humildes. Verazes só diziam e praticavam verdades, humildes nunca, portanto, se colocavam acima de Deus. Essas são noções importantes que o caro telespectador deve ter sempre em conta quando estiver a falar ou a ouvir falar dos milagres. E aqui é muito importante tanto sabermos que estas três categorias não são, portanto, do mesmo grupo, ou seja, não têm a mesma fonte. Apesar de termos sempre aquele princípio que nada acontece neste universo sem a permissão de Allah. Por detrás de tudo está lá Deus, e Deus faz o que quer, do jeito como quer, quando Ele quer. Esta seria uma chamada de atenção para que o caro telespectador não comece a se perder quando dividimos os acontecimentos sobrenaturais em milagres, privilégios, magia. Tipo, será que essa magia também faz parte de algo que vem de Deus? É necessário entender que na predestinação das coisas temos como promotor Deus, e às vezes Deus pode dar o poder a quem Ele quer, do jeito como quer. Essa seria uma das últimas considerações nesta primeira parte deste programa, no qual transmitimos tanto o saber e partilhamos o conhecimento com base na religião islâmica. Nós vamos para um curto intervalo e voltamos já, inshallah, ainda falando sobre acontecimentos ou fenômenos sobrenaturais operados por seres humanos. Fica aí e até já, inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O momento com Sheikh Omar Ayub. O momento com Sheikh Omar Ayub. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mais uma vez, caro telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos à segunda parte do seu programa. Aqui partilhamos o conhecimento e transmitimos o saber com base na religião islâmica. Estamos a falar de fenômenos ou acontecimentos sobrenaturais operados por seres humanos. Na primeira parte, falamos do milagre, e nesta segunda vamos começar falando do privilégio, al-karama. O que é privilégio ou o que é al-karama? Privilégio não foge da definição do que é milagre, com pequenas diferenças. O privilégio seria um acontecimento ou um fenômeno sobrenatural, tanto que vai além das leis universais, neste caso, operado por um indivíduo que não reivindica a profecia. A título de exemplo, uma pessoa santa
uma pessoa de alto nível de religiosidade, acaba fazendo algo que uma outra pessoa não faz, e isto acaba lhe salvando de um perigo ou trazendo-lhe algum benefício. Este é um propósito. O outro propósito seria uma maneira de apoiar a verdade que este santo segue e outra maneira de reforçar a fé dele, a fé do próprio santo ou da maioria que está atrás dele. E um outro propósito nos privilégios é dar a boa nova da aproximação que este santo tem, portanto, com Deus. Esses acontecimentos provam para não só a pessoa, mas também as outras que estão em seu redor, a compreenderem, a entenderem que esta pessoa é muito aproximada a Deus. Aqui, nos privilégios, podemos trazer alguns acontecimentos que tiveram lugar no tempo dos profetas, neste caso no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e dizer também que o privilégio pode acontecer a qualquer momento, mesmo no nosso tempo, com qualquer um de nós, segundo o seu nível de fé, pode acontecer algo sobrenatural que pode deixar as pessoas espantadas, e isso não vai revelar mais algo senão a sua aproximação com Deus. Temos aqui o primeiro exemplo, a história de Jureid. Jureid foi um santo que viveu antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos incluir o Jureid na história dos filhos de Israel, Banu Israel. O que aconteceu com Jureid? Jureid tinha uma santidade, uma religiosidade, tanto que superava a maioria dos santos do seu tempo. E o caro telespectador sabe muito bem que nós humanos sofremos de uma doença chamada inveja. São poucos, portanto, que nos revelam a sua inveja, ou para melhor dizer, são poucos que nos sofrem dessa doença de inveja. Então, alguns santos, na linguagem mais vulgar, não aguentavam com o nível de religiosidade deste homem chamado Jureid. Um deles, nós sabemos que há pessoas que, apesar de seguir a religião, mas são maldosas, né? Então, um deles quis testar, tanto foi uma maneira de perseguição dos religiosos. Os religiosos também se perseguem. É estranho, né? A gente pensando que a inveja podia ter lugar em outras situações, menos na religião, mas afinal é na religião que mais se nota. Então, reuniram-se alguns que não estavam a gostar do Jureid e fizeram um plano de um teste, uma tentação. Eles foram, portanto, contratar uma mulher, uma prostituta, que era para ir atrás do Jureid, lhe convencer e cometer o adultério com ele, para depois transformarem este acontecimento em uma vergonha que iria se espalhar na sociedade, mas com o objetivo de, tanto, rebaixar a este Jureid. A mulher recebeu o valor e foi atrás do Jureid. A primeira vez que chegou em sua casa, o Jureid tinha uma casa muito simples, uma casa humilde, e ele se conformava com esse tipo de vida. A mulher chegou naquele lugar e simulou, portanto, apareceu ali a pedir água para beber. O que aconteceu é que Jureid foi buscar água e lhe deu assim de trás, sem olhar para ela, porque ele sabia que se eu olhar para essa senhora, às tantas posso cair na tentação. E a mulher viu que o homem era um pouco forte. A segunda vez veio, aplicou uma outra estratégia, também não deu certo. Fez muitas tentativas e realmente não estava a dar certo. O que a mulher fez? A mulher foi ao encontro de um camponês, não. Foi ao encontro de um pastor que pastava seus animais em redor, perto da casa do Jureid, e ela entregou-se ao pastor. O pastor, de tão faminto que era, estava à procura de mulheres daquela classe, e ele, pronto, acabou fazendo o que ela queria. Acabou caindo no adultério e a mulher ficou grávida. Quando ela fica grávida, à medida em que a barriga cresce, ela foi apresentar-se àqueles que
aqueles que lhe contrataram. Disseram que ela disse que a barriga pertencia a Jureid. Eles, convencidos, porque a sua intenção era exatamente aquela, ficaram à espera que nascesse a criança. Quando a senhora deu à luz ao bebê, foi apresentar que está aqui o filho de Jureid. E os homens saíram em massa, a população também, e foram à casa do Jureid. A primeira coisa que fizeram não foi perguntar, foi destruir aquela humilde casa de Jureid. E o Jureid, todo assim, pasmado o que se passava, eles só diziam que você passou muito tempo a nos enganar, você se faz de religioso santo, afinal você tem aqui um esconderijo para cometer adultério. Ele disse que não sabia de que se falava e a mulher apareceu a dizer que realmente este senhor, eu vim aqui, uma vez lhe pedi a água, me deu, a segunda vez acabei entrando lá no quarto dele e acabamos fazendo isto, está aqui a criança. Ok, agora vamos para o privilégio. O que é que aconteceu aqui? Jureid não era profeta, era um simples santo, seguidor de um profeta, talvez seja seguidor de Moisés ou Jesus. Ele simplesmente pediu às pessoas que lhe dessem o tempo de fazer 2 unidades de oração, portanto, 2 rakats. Ele orou, depois mandou a senhora trazer a criança. Quando trouxeram a criança, o Jureid, com o seu dedo indicador, apontou, tanto mexeu um pouco aqui no umbigo da criança e disse: Ya Ghulam, man abuk? Rapaz, menino, quem é teu pai? E a criança recém-nascida, disse: meu pai é o pastor fulano. Pastor não da igreja, pastor mesmo de animais. O meu pai é o pastor fulano. A senhora que sabia da verdade, ela disse realmente o que aconteceu. Eu simplesmente acabei mentindo porque queria tirar proveito do valor e cumprir a missão que me incumbia. Este ato de uma criança recém-nascida falar chama-se privilégio, porque aconteceu a favor de um santo. Aconteceu a favor de um santo. Aqui, ele quis provar a sua aproximação com Deus, a proteção que Deus lhe dá, a sua inocência. Não quis provar profecia nenhuma, porque não se tratava de um profeta. Por isso, os conhecedores desta matéria dizem que o que aconteceu aqui é um karama, é um privilégio, não é um milagre. Na nossa consideração, como pessoas que não chegam a esse nível, até podemos chamar de milagre, mas eu aconselharia ao caro telespectador, caso queira chamar isto de milagre, diga milagre da 2ª categoria, mas a linguagem certa é que aqui trata-se de privilégio. O que aconteceu? A história é longa e eu não queria aqui contar a história, queria apenas provar o que é tanto trazer o exemplo de um privilégio, mas porque o caro telespectador pode estar aí um pouco curioso, deixa-me um pouco só acabar a história. O que aconteceu é que as pessoas se arrependeram e também confirmaram que fizeram aquilo por inveja e por arrependimento acharam construir a casa do Jureid, mas desta vez seria a casa de ouro, uma casa dourada, não de barro como era antigamente. E o Jureid simplesmente negou, disse: não, construam a minha casa assim como ela era. Sobre este acontecimento, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz-nos que só 3 crianças falaram naquela idade, portanto, ainda naquela fase em que ninguém espera que uma criança fale. A primeira criança foi Jesus, que a paz esteja com ele. A segunda criança foi esta de Jureid e a terceira criança foi de uma história que se conta de uma mãe que estava a ser perseguida por descrentes, uma mãe crente a ser perseguida por descrentes, numa altura em que havia sido cavada uma cova com muito fogo lá e atiravam os crentes. Quando chegou o momento de ser atirada esta mãe com seu filho, tanto no colo, a mãe, só de pensar da criança, teve receio de deixar-se cair lá na cova e a criança disse: oh mãe,
não tenha medo, tu estás a seguir a verdade, então lance-se aí na cova. Esta será a terceira criança que falou no berço, ou seja, naquela idade em que uma criança não fala. O profeta diz que lam yatakallam fil mahdi. Ninguém já falou naquela idade. Pode ser que no futuro aconteçam coisas iguais. Pode ser que no futuro surjam crianças a falar nessa fase aí. Allah sabe mais. Era apenas um exemplo de um privilégio que aconteceu e que está confirmado na Sunna. Essa história que eu contei agora, encontramos nos livros autênticos da Sunna, portanto, nos compêndios do Hadith. Hadith autêntico. É o profeta Muhammad a.s. que nos conta a história de Jureij. Portanto, estamos perante um privilégio. O outro privilégio aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com dois dos seus companheiros. Um chamava-se Usaid bin Hudayr e outro chamava-se Abbad bin Bishr. Estes dois companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma vez caminhando juntos, era de noite, saíam da mesquita para as suas casas. Do nada, em frente deles, surgiu uma luz que iluminava tanto o caminho. Numa escuridão, eles começaram a se ver iluminados. A coisa mais estranha e que cria mais espanto é que quando chegou o momento deles se separarem, para cada um ir à sua residência, as luzes também se separaram. Cada um passou a ser iluminado até chegar em casa. Assim que chegaram nas suas casas, a luz desapareceu. Estamos perante um privilégio. Aqui não há profecia nenhuma. São seguidores do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Estamos perante um privilégio, estamos perante uma prova que revela a aproximação que o servo tem com seu Senhor, com Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um facto registrado nos livros autênticos da história islâmica. Aliás, consta isto no Hadith 465 do compêndio do Imam Bukhari, rahimahullah. Outro privilégio, recuando um pouco no tempo, é aquilo que aconteceu com a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Ela recebia frutas de uma época estando noutra época. O Alcorão registra isso como um privilégio. Portanto, não se trata de profecia, porque a Maria não era profetisa nenhuma. Era uma simples santa, uma pessoa honrada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Temos passagens do Alcorão que até o profeta Zacarias, que era o tutor da Maria, perguntava a ela, a Maryam, Anna laki hada, de onde vêm essas frutas em tempo impróprio? Do tipo, agora estamos em tempo de laranja, na época de, sei lá, algumas frutas que conseguimos identificar, e do nada estamos perante uma fruta da outra época. Para nós isso é um milagre, né? Aqui estamos a chamar de privilégio. O privilégio vem mostrar que a pessoa que opera essas coisas, ou a pessoa sobre a qual acontecem esses acontecimentos, é uma pessoa aproximada a Deus, é uma pessoa muito próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Um outro exemplo, e o terceiro e final, seria o que aconteceu com o Umar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, o califa, tanto o segundo sucessor do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sucessor no sentido de a segunda pessoa que dirigiu os muçulmanos depois do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, já que sabemos que a primeira foi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. O que aconteceu? No tempo de Omar, ele enviou um exército numa expedição, portanto, uma viagem de guerra. E lá, quando a luta começou, os muçulmanos estavam a ficar cada vez mais apertados, estavam a ser derrotados. E ele, Omar, em Medina, muito distante do lugar onde estava a acontecer a luta, as pessoas ouviram ele a dizer, o comandante daquela tropa chamava-se Sária, e ele simplesmente gritou, e a Sária, encosta o monte, encosta a montanha, está muito longe. E o comandante lá ouviu a voz de Omar e ele pôs em prática, chamou o seu exército
encostou o monte e a partir dali aconteceu algo que fez com que tantos muçulmanos ganhassem a batalha. Essa coisa de você ouvir a voz de alguém que estou aqui a falar de Nampula, imagina sem outro meio que a tecnologia nos oferece e a minha voz é ouvida na África do Sul. Sinceramente, estamos perante uma situação difícil de explicar. Naquele tempo em que não havia o que hoje temos em termos de meios de comunicação. Então, estamos aqui perante um privilégio. Enfatizar ainda que o privilégio pode acontecer com qualquer um. Às vezes acontece um privilégio, a pessoa não sabe que aconteceu algo a meu favor, porque talvez por ignorância, mas privilégio é uma coisa que sempre vai acontecer a favor dos crentes, em consideração da sua aproximação que tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. E qual seria... queria dizer, é muito importante saber que o privilégio às vezes se limita com o tempo e o lugar. O contrário do milagre. O milagre não se limita. Aconteceu, não tem como. Mas o privilégio às vezes acontece num tempo e vem acontecer num outro e perde o nome. Por exemplo, hoje em dia, se alguém me traz uma fruta que não é desta época, vamos chamar isso de privilégio? Não. Pode ser que as condições que hoje temos permitem que alguém me traga a fruta que aqui não está no seu tempo, mas que lá de onde vem está tanto na sua época. Então, há privilégios que acontecendo hoje em dia deixam de ser privilégios, são acontecimentos normais. Vamos um pouco só falar sobre a terceira categoria dos acontecimentos sobrenaturais, para depois, inshallah, na terceira parte e final do nosso programa, buscarmos algumas diferenças que existem entre o milagre, o privilégio e a magia. Falando da magia, a magia é algo que se aprende. Também é um acontecimento sobrenatural. Sobrenatural por quê? Porque nós não conseguimos apontar, tanto mostrar como é que a coisa acontece, mas a magia vem de uma fonte diferente de Allah. E aqui gostaria de chamar a atenção mais uma vez ao caro telespectador. Tudo o que acontece é com o conhecimento e permissão de Allah, mas às vezes Allah dá poder a uma certa pessoa de operar coisas de forma que contraria os princípios religiosos. Então, quando falo aqui que a magia tem uma fonte diferente da fonte do milagre, estou a querer dizer que o milagre, o privilégio, vem de Allah subhanahu wa ta'ala como prova de amor, como prova de veracidade e aproximação que essa pessoa tem com Allah. A magia é algo que se aprende e a sua fonte são os demônios. O Alcorão diz: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. O ser humano não sabia o que é magia, aprendeu a partir de demônios. Isto aconteceu na antiguidade e até hoje acontece. Portanto, a magia obedece certas leis universais clandestinas. Não é algo que se revela, portanto, é algo que acontece com a conexão entre seres humanos e seres espirituais, portanto, maus espíritos. Mas vamos falar aqui um pouco sobre esta magia, como acontece olhando para as explicações que nós encontramos no Islã. Primeiro, além de a magia ter tipos, também ter fontes, tem característica. A principal característica da magia é que o que acontece não é a realidade. O que acontece na magia não é a realidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos que, se calhar, o caro telespectador já ouviu falar. O caro telespectador já ouviu falar de pessoas que se transformam em leão. Naquele tempo, nossos pais nos contavam essas histórias que certos régulos, certos líderes comunitários se transformavam em leão ou tinham seus elementos que se transformavam em leão, iam assustar pessoas ou roubavam mulheres de outros reis. Ouvimos falar disso. Hoje em dia vivemos situações de pessoas que andam sobre o fogo
outras suportam o peso de um carro, outras... Aqueles cenários mágicos que a gente assiste até pela televisão. Como é que aquilo se explica? O Alcorão, em poucas palavras, ele diz: Saharu a'yunan nas. O que está a acontecer, e você acha que é a realidade, não é a realidade. O que está a acontecer é que o feitiço direciona-se para a visão das pessoas e as pessoas começam a ver coisas que não são reais. Na linguagem científica podemos chamar de alucinações ou qualquer outro nome, mas o importante é saber que o que está ali a acontecer não é o que você está a ver, é uma outra coisa. Exemplo. Segundo as histórias que ouvimos ser narradas por nossos pais, fala-se de pessoas que iam ao encontro de feiticeiros e eles lhes davam algumas folhas de plantas ou cascas de tronco e pediam-lhes que, chegando na zona onde quisessem se transformar em leão, eles segurassem duas nas mãos e pisassem as outras com os pés. A partir do momento em que a pessoa aplicava esta posição, as outras pessoas viam um leão autêntico, quando na verdade a pessoa continuava a pessoa. A prova que mostra que isso não é, o que se vê não é a realidade, é que esta pessoa, passando por uma zona onde encontrasse leões naturais, os leões naturais perseguiam este transformado porque o leão natural só conseguia ver uma pessoa inclinada. Enquanto as outras pessoas viam um leão, o leão natural conseguia ver pessoa inclinada. Por isso, esses leões, os tais leões transformados, eram perseguidos. Essa é uma prova prática a partir das narrações dos nossos pais, aquilo que nós vivemos de perto. Agora, entrando no Alcorão, o Alcorão diz: Saharu a'yunan nas. O que os feiticeiros fazem é que criam alucinações na visão das pessoas e as pessoas começam a ver coisas que não são reais. Por isso, quando formos a falar da diferença entre o milagre, o privilégio e a magia, nós veremos que o milagre não se invalida, mas a magia invalida-se por não ser real. Portanto, o que eu gostaria de frisar nestes poucos minutos que nos restam da segunda parte é o seguinte: a fonte da magia é o demônio. Quando falamos do demônio, estamos a falar do diabo, estamos a falar do Satanás. O que é que o Satanás faz? E por que que faz? E como é que faz? O Satanás, contamos um pouco da sua história quando falamos da origem do homem e a essência do homem e a origem das raças. O Satanás, quando foi expulso do paraíso, ele, antes de sair do paraíso, pediu certas coisas a Deus em forma de desafio. Ele dizia que, enquanto eu estiver na terra, eu vou desviar todos os seres humanos. Todos vão seguir o meu caminho. Para tal, não tendo poder, só peço que tu, Deus, me concedas um tempo de vida equivalente a toda a história humana. Ou seja, eu não quero morrer antes que o mundo chegue ao fim. Porque é com esse tempo que eu vou pôr em prática os meus planos, as minhas ações. Neste processo de ele pedir a longevidade, este processo aqui, neste processo em que ele pede, tanto esta vida longa, ele pede também certos poderes. Tipo, se tu me consideres certos poderes, eu vou fazer o que quero e vou te contrariar. E Deus, sabendo que ninguém lhe contraria, que ninguém lhe derrota, deu-lhe alguns poderes. Desses poderes está lá a magia. Está lá a magia. Aliás, é importante que saibamos que um dos planos do Satanás é confundir as coisas. Ele sempre tenta fazer algo para parecer-se com Deus, para ser confundido com Deus, para que nós o julguemos tão poderoso como Deus. Vou apresentar aqui uns 4 exemplos de tentativas do Satanás. O primeiro exemplo é sobre o trono. Num hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz-nos que quando Deus
nessa época, nessa era, nessa eternidade, não tinha ainda criado algo, no tempo em que Deus estava sozinho, não tinha criado nada e fez o plano da criação, uma das primeiras coisas que ele criou foi o trono e a água. Temos um hadith claro que diz que a primeira criatura de Allah foi uma caneta enorme, diferente dessas que nós conhecemos. E ele ordenou a caneta para que escrevesse o que ele pretende criar. Então, sabemos que das 3 primeiras criaturas conta-se a caneta, o trono e a água, portanto, o oceano. Então, nesse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu 'ala al-ma." Deus sempre existiu quando nada existia. Nesse tempo, quando nada existia, o seu trono estava sobre o oceano, sobre o mar, sobre a água. Então entendemos que uma das primeiras criaturas de Deus, além da caneta, é o trono e a água. Tudo bem. O que eu quero que o caro telespectador entenda aqui é que quando Satanás ficou sabendo que Deus ficou muito tempo sozinho e o seu trono estava sobre a água, ele, quando foi mandado embora do paraíso, foi estabelecer-se no oceano. O trono do Satanás está no mar. Em que mar? Não sabemos. Qual é o oceano? Não sabemos. Mas o Shaitan tem o seu palácio, tem o seu trono sobre a água. Era uma maneira de ele assemelhar-se a Deus. Tipo, Deus, em algum momento, o seu trono estava sobre a água, então eu também vou fazer assim. Essa explicação que estou aqui a dar vai ser muito importante para o caro telespectador entender a origem e as características da magia, já que a magia vem do Satanás e essa magia faz parte de um poder que Deus lhe deu, tanto um poder temporário, um poder ilusório com que o Shaitan faz as suas artimanhas. Então, este é o primeiro exemplo de que portanto, que mostra de que o Satanás tenta imitar a Deus. O segundo exemplo é a própria eternidade. O Satanás sabe que Deus é eterno, não tem início nem tem fim. Então, para fazer uma confusão nas nossas mentes, o que ele fez? Ele pediu a Deus que lhe mantenha vivo até o dia do juízo final. O que quer dizer que todas as gerações humanas, todos os povos que passam aqui na Terra, são assistidos, são vistos pelo Satanás. E o Satanás continua vivo até o dia do juízo final, portanto, até o dia do fim do mundo. Então, aqueles que têm uma tendência de seguir o Satanás ficam com essa ilusão, tipo, o Satanás é eterno como Deus. Aí transformam o Satanás em um adversário do mesmo nível, tanto com Deus, subhanahu wa ta'ala. Então, ele não pediu isto em vão, tinha objetivo. O trono na água, a eternidade. Quer dizer, o tempo de vida de Satanás, comparado com o nosso tempo, é quase uma eternidade. Imagina desde o tempo de Adão, desde que ele veio do paraíso para a terra, até hoje o Satanás está aí, vivo, se calhar saudável, se calhar não adoece, Allah sabe mais, mas está aí. Então, é uma maneira de confundir e garantir os seus aliados de que estão, portanto, a receber a ajuda de um eterno igual a Deus. O terceiro exemplo que vamos apresentar aqui como uma tentativa satânica, no sentido de igualar-se ou assemelhar-se com Deus, são as revelações noturnas, os sonhos. O que acontece? Os profetas, quando sonham, eles só sonham a verdade. Todo sonho de um profeta é real. O Satanás pegou esta parte e começou a fazer quase o mesmo com os seus aliados. Normalmente os curandeiros, esses charlatões que andam por aí, mentirosos, falsos, que se intitulam de profetas. Se nós formos a perguntar onde é que inicia a sua profecia, esse seu, digamos, esse seu dom começa aonde? Ele sempre vai falar de sonho. Ele diz, o Senhor me apareceu. O Senhor aqui é o Satanás. O Senhor me apareceu num sonho. O Shaitan usa muito essa questão de sonhos para enganar as pessoas e se acharem
escolhidas por Deus. Então, ele sabe que Deus revelava suas informações durante o sonho. Portanto, o sonho de um profeta é real. Outro exemplo é estado de possessão. As pessoas possuídas por Satanás têm uma certa manifestação. Acho que o caro telespectador já terá assistido isso, já terá visto certas pessoas quando estão possuídas, né? Às vezes começam a sussurrar, às vezes gritam, mostram, quer dizer, alguns movimentos estranhos. Onde é que o Chetano foi buscar isso? O Chetano foi buscar isso a partir da revelação. Os profetas, quando recebiam as palavras de Deus, eles manifestavam-se de uma maneira diferente. Parecia uma pessoa que está a dormir, uma pessoa que, tanto está fora dos outros, daquele ambiente, e do nada começava a recitar as palavras de Deus. Então, é o que o Satanás faz com os seus aliados, com os curandeiros, com esses mafiosos que temos aqui. Passam por essas situações, apresentam manifestações estranhas que, se calhar, o caro telespectador um dia já ouviu falar da revelação de Deus para os seus servos e aí vai pensar que com este senhor também está a acontecer o mesmo. Então, se estamos aqui a falar da magia, estamos a falar da magia no sentido de que ela tem uma origem diferente de Deus, é obra satânica. Talvez terá chegado agora, temos alguns minutos, para falarmos sobre os tipos de magias. Tipos de magia, estamos a querer falar de acontecimentos, fenômenos sobrenaturais que tanto se manifestam em nossas vidas quando não temos a proteção de Deus. Porque a única maneira de a pessoa se livrar da magia, se proteger da magia, é estar ligado com Deus, ter a proteção de Deus. Caso contrário, não tem como. A magia é de vários tipos. Existe uma magia cujo objetivo é unir pessoas que não se gostam ou pessoas que uma delas não gosta da outra. Esse tipo de magias acontece, por exemplo, quando um homem procura uma mulher e a mulher não lhe aceita. Um homem procura um emprego, uma certa categoria e se calhar não é competente. Um homem procura uma certa coisa que não é da sua capacidade, não é da sua competência e pede socorro aos magos. Eles fazem algo, como disse, é algo que se aprende, é algo prático, mas de origem tanto duvidosa porque não conseguimos ver de onde busca aquele poder. E a pessoa, com isto, consegue aproximar-se daquela pessoa que se afastava dela. Ou seja, se for uma mulher, a mulher do nada, sem perceber como, começa a gostar daquela pessoa. Chama-se al-atf. Ou do nada, a mesma empresa que rejeitou este homem incompetente sente-se obrigada, ou o diretor, ou o chefe dos recursos humanos, acaba chamando o senhor fulano, desculpa, aquele dia as coisas não estavam bem, mas agora, pronto, o senhor está aceite. Mas como? O senhor não consegue nada aqui. Usou magia. E é o que acontece. Caro telespectador, eu estou a falar de coisas que se calhar você sabe. Todos nós tivemos um passado que, graças a Allah, alguns não passaram por lá, mas alguns passaram. Sabem muito bem do que estou a falar. Quando você consegue espaço num lugar, num campo onde você não tem capacidade para estar ali, onde você sabe que não estou ali por saber, onde você sabe que casei com uma mulher que não gosta de mim, mas ela está aí quase maluca. Isso aí é resultado do uso da magia. E existe outro tipo de magia que é de separar pessoas. Pessoas unidas por amor, por gosto, tem aí um invejoso que não está a gostar daquela união, seja por amizade, por casamento ou por trabalho. Então ele vai pedir socorro aos seus curandeiros, aos seus demônios, e do nada as pessoas se separam sem explicação alguma. O que é que aconteceu aqui? Eu não gosto daquela, querendo me trair, coisas inexplicáveis. Esta é a terceira categoria em função, categoria de fenômenos sobrenaturais. Demônios em ação. Satanás em foco. O que está a acontecer aqui? Separar pessoas que se amam.
o Alcorão fala um pouco desse tipo de magias. يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. São desses que separam entre um homem e a sua esposa, entre uma mulher e seu marido, entre familiares, entre amigos, vizinhos. Alguém não está a gostar da vossa união, não está a gostar da vossa convivência, não está a gostar do que está a acontecer aí e vai pedir socorro ao Satanás através de pessoas específicas que nós chamamos de curandeiros, chamamos, seja qual for o nome, mas não deixa de ser um feiticeiro, e faz-se alguma coisa que cria desgosto nos corações das pessoas que se amam. Aqui, o que é importante é saber que isso não leva muito tempo. As pessoas podem ser separadas, mas chegará um tempo em que cada um vai chamar tanto o seu juízo, mas o que é que aconteceu? Que com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala as coisas podem reaver-se mais tarde. E as formas que eles usam, o Alcorão apresenta-nos algumas, porque o Alcorão de vez em quando revela estes segredos, não totalmente, mas para deixar as pessoas um pouco informadas. O Alcorão, no capítulo 113, fala de um tipo de feitiço específico, o feitiço das mulheres, chamadas an-naffathati fil uqad, mulheres que assopram em nós. Assoprar em nós, o que acontece é que, caro telespectador já terá ouvido disso, mas eu vou alargar um pouco. O que acontece é que, por exemplo, esses que unem entre pessoas que não se gostam ou desunem pessoas que se amam, o que é que eles fazem? Arranjam um pano, caro telespectador, espero que compreenda, eu não estou aqui a ensinar feitiço porque nem sou feiticeiro, nem conheço, senão aquilo que está dito aí em forma de informar as pessoas. Eles arranjam um pano, vou fazer de exemplo este meu coisa aqui, assim, e pronto, começam a falar o seu nome, ou a sua empresa, ou o seu casamento, aquilo que eles querem destruir. Falam e assopram para este lugar e amarram um nó. Este nó que eles amarram, mencionando o nome de certos demônios, os demônios também têm nomes, eles cortam esta parte e vão enterrar num lugar muito complicado ou amarram em cima de uma árvore onde ninguém pode descobrir alguma coisa. Isso vai afetar o seu temperamento, o seu comportamento, portanto, vai afetar a sua psicologia. Você começa a se sentir mal ou começa a agir mal em função daquilo que está ali. Em função daquilo que está ali. Olha, o feitiço é real, é verdade. Não confunda com o que eu disse no início. Eu disse que o que está a acontecer não é o que você está a ver, mas os efeitos são reais. Os efeitos são reais. Porque quando você vê o feitiço, em algum momento você fica assustado ou fica admirado. E quando o feitiço é feito contra você, você fica afetado. O exemplo vivo e prático que aconteceu no tempo do profeta Muhammad ﷺ foi com o próprio profeta ﷺ. Apesar de ser profeta, ele foi feitiçado. Claro, Allah subhanahu wa ta'ala tinha motivos para isso. Não estava a querer mostrar que o Shaitã tem poder, mas sim queria trazer um remédio para que os muçulmanos passassem a usar esse remédio caso fossem enfeitiçados, caso fossem alvo ou vítimas da magia. O profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu os efeitos da magia quando um judeu chamado Labid bin al-Asam enfeitiçou a ele. Como é que as coisas aconteceram? Este feiticeiro foi atrás de uma moça que vivia na casa do profeta Muhammad ﷺ e pediu que trouxesse alguns fios de cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso aconteceu, a miúda não sabia porquê, tanto não foi uma combinação, foi um incidente que depois nos trouxe benefícios. As pessoas às vezes pediam o cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas até lutavam para ter o cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como uma pessoa abençoada. Então esse pediu os fios do cabelo do profeta alaihi wasallam, foi juntar com uns dentes de pente, amarrou num certo lugar e foi enterrar debaixo, portanto, de uma pedra que se encontrava num poço. Durante 6 meses, o profeta sallallahu alaihi wasallam, pensando que fez algo
que realmente não tinha feito, as mulheres lhe perguntavam em casa: "Ah, Rasulullah, já não me queres?" Disse: "Como não te quero?" "À noite fiquei à espera de si, você não me tocou nem nada." Eu disse: "Mas não. À noite fizemos algo." Portanto, esse feitiço afetou mais a parte íntima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele, pensando que estava a manter relações com a esposa, afinal não teve nenhuma relação com elas. Com todas, durante 6 meses. Isso para nos mostrar que o feitiço tem efeitos práticos. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala quis revelar a realidade, aí no sonho, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu a presença de 2 homens que estavam, a parte da cabeça, a outra a parte dos pés, e esse que estava deste lado perguntava ao outro: o que é que se passa com este homem? E o outro respondia que este foi enfeitiçado, este sofre de uma magia. E quem lhe enfeitiçou? O outro dizia: Labid bin al-Asam. O profeta estava a acompanhar isso no sono. E onde é que está esse feitiço? O outro dizia: está por baixo de uma pedra no poço X. Aí o profeta, alayhi salatu wassalam, despertou. Quando ele desperta, chama os seus companheiros, eles vão tirar aquilo e trazem. Quando desamarraram, encontraram lá alguns fios do cabelo do profeta, alayhi salatu. Então, tem muitas maneiras dos feiticeiros fazerem o que querem nesse aspecto aí. Às vezes podem usar uma parte do seu corpo, unhas, por exemplo, ou fios de cabelo, ou a sua roupa, ou algo que você usa em casa, mas só para dar tranquilidade aos nossos caros telespectadores, o remédio disso já temos. Allah subhanahu wa ta'ala revelou 2 capítulos, e por sinal, os últimos 2 capítulos do Alcorão, e recitando isto, o feitiço não abrange a você, inshallah, porque é com estes 2 capítulos que o profeta alayhi salatu wassalam invalidou aquele feitiço e ele começou-se a sentir bem. Portanto, há vários tipos de feitiço. Existe esse feitiço de assoprar, existe outros feitiços, tipo quando vem de um familiar, outros tipos quando vem de pessoas estranhas. Não estamos aqui numa aula de feitiço, mas estamos simplesmente a aproveitar a boleia, porque estamos a falar de fenômenos sobrenaturais que são operados por seres humanos, e porque estamos mesmo no fim da segunda parte, vamos interromper, inshallah, na esperança que o caro telespectador ainda esteja aí à espera da terceira parte deste programa. Jazakumullahu khairan. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um momento com Sheikh Umar Ayub. Um momento com Sheikh Umar Ayub. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro telespectador, mais uma vez, seja bem-vindo à terceira parte final do momento de partilha de conhecimento e transmissão do saber com base na religião islâmica. Estamos a falar de fenômenos ou acontecimentos sobrenaturais operados por pessoas. Falamos do milagre, falamos do privilégio, estamos falando da magia. O que é que existe por detrás da magia e qual é o propósito da magia? O que é que o Satanás, o que é que o diabo procura ter com o emprego da magia? Temos aqui, a primeira coisa é iludir as pessoas para que engrandeçam a pessoa usada neste feitiço. Portanto, o Satanás usa pessoas para seus fins pessoais. Fins pessoais do Satanás é desviar, extraviar a humanidade, contrariar os mandamentos de Deus. Por isso, sempre tem em conta confundir as pessoas de modo a acreditarem na omnipotência, tanto satânica, e atrair as pessoas a aderirem ao politeísmo. Vamos falar sobre as diferenças entre o milagre, o privilégio e a magia. Antes disso, é preciso que o telespectador sempre tenha em conta que na magia não há benefício, sequer um. O que parece benefício
é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala chama de istidraj. Aos poucos, a pessoa está sendo chamada para a sua própria destruição. Vou dar aqui alguns exemplos que têm a ver com algo que eu já apresentei na segunda parte. Dizíamos que existe um tipo de feitiço que une as pessoas, onde uma não gosta da outra e esta que não gosta da outra é obrigada tanto a viver com aquela outra, ou seja, passa a gostar, o que realmente não é gosto, passa a gostar sem querer. Nós temos exemplos práticos de pessoas, mulheres, que já tentaram tanto prender um homem, manter ele sob sua custódia, no sentido de dominá-lo. Mulheres, não estou só a falar de mulheres, homens também gostam de mulheres que não gostam deles, mas com o uso da magia as mantêm em suas casas. O que é que se espera de uma relação como esta? Esta relação só pode trazer tristeza, infelicidade na vida da pessoa que está a usar a magia. Na vida da pessoa que está a usar a magia. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas espero que o caro telespectador tenha ouvido falar ou vivido uma situação igual. Homens que prendem mulheres ou mulheres que prendem homens através da magia, chega um tempo, a magia funciona, chega a um tempo em que, sem se aperceber, a própria pessoa que fez com que a outra ficasse na sua vida começa a passar mal, ganha desgosto de viver com aquela pessoa e não tem como se livrar. Não tem como se livrar. Porque um pacto com Satanás é uma destruição se a pessoa não se arrepender. Se a pessoa não se arrepender. Podemos falar de pessoas que foram atrás de empregos com o uso da magia. Hoje em dia, muitas delas estão arrependidas, porque depois os cargos adquiridos começam a dar o seu retorno amargo, começam a acontecer coisas que a pessoa deseja, quem me dera eu não estivesse aqui, mas não tem como. Então, uma das diferenças que nós encontramos entre o milagre e a magia, entre o privilégio e a magia, é que no milagre, no privilégio, a pessoa sai beneficiada, aumenta em fé, aumenta em conhecimento, em tranquilidade. Na magia, não. Você está se a meter num oceano sem margem. Você vai se arrepender. Já imaginou forçar alguém a gostar de você? Uma pessoa que naturalmente não gosta de si e você força a gostar. Espera que isso vai até onde? Qual será o fim? Já imaginou criar condições de alguém ser expulso do seu emprego, do seu cargo e ser colocado você? Depois começam a aparecer pesos acima da sua capacidade, você não tem como sair dali, todas as bombas caem sobre você. Estou a falar de uma forma adulta, mais educada, mas o que acontece realmente, o caro telespectador já está aí a saber. O emprego de magia não ajuda em nada, não ajuda em nada. O tempo que parece que as coisas andam bem é um tempo muito limitado, as coisas chegarão ao fim e aparecerá a realidade. Então, temos aqui algo que está ligado com estas três categorias de acontecimentos sobrenaturais. No milagre, temos aí o profeta. Já antecipamos, já adiantamos que no milagre tem aí o profeta. Tem que ser um indivíduo que reivindica a profecia e, com a ajuda de Deus, prova às pessoas com algo sobrenatural que confirma a sua veracidade e a autenticidade tanto da sua missão. No privilégio, temos um santo com um nome específico. No Alcorão, essas pessoas são chamadas awliya. Awliya é plural de wali. Wali é toda pessoa que teme a Allah e faz esforço de cumprir com os mandamentos de Deus na sua íntegra. Esta pessoa, a seu favor, às vezes acontecem fenômenos sobrenaturais. Al-Wali. Agora, na magia, temos o mesmo nome, mas no sentido negativo. Existe o Waliullah
e existe o wali e o shaitan. Numa única palavra, eu gosto de usar esta expressão, prediletos. Uma pessoa predileta, quando se fala de Deus, é uma pessoa próxima a Deus. E esta pessoa tem sinais, porque às tantas você pode perguntar, como é que diferenciamos entre, milagre vamos deixar de lado, entre privilégio e magia? Porque no milagre fala-se de profetas. Agora estamos a falar de indivíduos, um santo e um que não é santo, digamos, um pecador. Este pecador começa a operar coisas, começa a fazer, tanto acontecer coisas que nós ficamos sem saber como distinguir se é a parte de Deus, se é a parte de Satanás. Temos aqui um sinal. Os sinais são vários, temos um sinal principal. Para você saber que isto não é privilégio, mas sim é magia, olha para a conduta, o caráter da pessoa. Na religião islâmica, se a pessoa não faz salat, não tem 5 orações diárias, a pessoa não jejua o mês de Ramadã, a pessoa não põe em prática aqueles mandamentos básicos e, sobretudo, a pessoa não tem um bom comportamento, se fizer algo sobrenatural ou se acontecer algo sobrenatural a seu favor, aqui estamos perante magia. Esta pessoa está sob tutela do shaitan. Porque o Alcorão diz, Al-Wali é aquela pessoa, Alladhina amanu wa kanu yattaqun, são pessoas crentes e temem a Allah. Então, o caro telespectador vai sempre ter em conta esta referência. A pessoa faz coisas estranhas, mas não faz salat. E se calhar é um descrente, não acredita em Deus. Você fica a saber que isto é magia. E atenção, caro telespectador, para você identificar feiticeiros, não pode se basear naquilo que víamos sabendo. Tipo, o feiticeiro sempre tem água suja. Não fique com aquela ideia antiga de que os magos são aqueles que ficam atrás da montanha e depois de atravessar um rio sujos numa cabana. Atenção! Tem magos, tem feiticeiros que andam por aí gravatados, bem vestidos, de carro. O que interessa é olhar a conduta, o comportamento. Aqueles programas de magia. Você acha que aquilo vem de onde? Aquele é um pacto que a pessoa tem com Satanás. Por detrás daquelas operações estão lá demônios. E você fica, aí fulano faz coisa X. Não, tem feiticeiros limpos, feiticeiros que falam várias línguas, feiticeiros engenheiros. Em todas as áreas existem feiticeiros, desde que haja um pacto com Satanás. E agora estou a falar isto na base da religião islâmica. Você pode encontrar feiticeiro até com o Alcorão. Pode encontrar feiticeiro a dar palestra, assim como eu estou a dar palestra. O que interessa é olharmos para a conduta da pessoa. Porque mesmo Satanás, às vezes, utiliza o Alcorão virado. Virado quer dizer, ele só põe em prática contradizendo, contrariando o que está patente ali no Alcorão. Então, o caro telespectador não vai ficar só à espera de uma pessoa com olhos vermelhos, cabelo despenteado, calções rasgados. Não. Às vezes, o feiticeiro é a pessoa mais limpa. A pessoa que fala bem mesmo, um senhor tanto com nível superior, um senhor graduado em uma certa área, mas em algum momento ele faz um pacto com o Satanás e o Satanás se torna no seu tanto fornecedor desses fenômenos e você não se apercebe. O feitiço sempre existiu e sempre vai existir, mas uma coisa você deve ter certeza. O feitiço nunca derrota a palavra de Deus. Nunca mesmo. Nunca derrota a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se perguntam, existem muçulmanos que não aceitam o feitiço, não vão ao curandeiro. Uma coisa é aceitar, outra coisa é usar. Nós, muçulmanos, sabemos e acreditamos que existe, o feitiço existe. Mas pôr em prática ou depender dele, somos proibidos. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos muçulmanos para se protegerem do feitiço?
Quando você for se deitar à noite para dormir, não durma antes de recitar o versículo do trono, aquele que nós chamamos de Ayatul Kursi. Não durma sem recitar o capítulo 112, 113 e 114. Qul huwallah, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Recita para a sua mão e cuspa levemente, que nem assim, sem molhar, sem encher saliva na mão. Esfregue todo o corpo até onde você consegue. Essa é uma das formas de se proteger dos feiticeiros noturnos. Quando estiver a sair de casa, não saia sem mencionar Allah. Existem preces próprias, existem duás apropriados para se proteger. Portanto, a maior e melhor proteção contra o feitiço é mencionando o nome de Deus em todos os seus haveres. Procurar refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala. O feitiço sim existe e tem várias formas e várias manifestações. Existe aquele feitiço que está ligado ao olhar. A gente chama de olho gordo, né? Eu não sei se existe o magro, mas um feitiço relacionado ao olhar. Pessoas que, portanto, olham uma certa coisa e a coisa se estraga, a coisa não vai longe. Existe isso tudo. Mas a boa coisa que a religião islâmica tem é que ela já traz proteção contra tudo isso. Uma proteção antes do acontecimento e depois do acontecimento. Ou seja, antes que você seja alvo de feitiço, existe uma proteção. E depois que você for enfeitiçado, também existe uma proteção. Estamos aqui a falar, caro telespectador, de 3 fenômenos sobrenaturais operados por seres humanos. O milagre pelo profeta, o privilégio pelo predileto, portanto, o Ali, e a magia por aqueles que são os aliados do Satanás. E falando mesmo da diferença entre estas 3 coisas, nós buscamos primeiro o caráter, a conduta, o comportamento da pessoa, é básico isso, e depois buscamos a sua, tanto, referência religiosa. Para aqueles que são religiosos, é preciso entender que nas religiões sempre existem seitas mágicas. Sempre existe uma seita que se baseia na magia. Falando dos muçulmanos, se um dia você encontrar alguém, por exemplo, a fazer o uso do Alcorão, olhe bem como é que ele pega o Alcorão. Se ele vira para assim o contrário, trata-se de um feiticeiro. Se ele, por exemplo, guarda o Alcorão num lugar sujo, se ele manda você urinar sobre o Alcorão ou rasgar uma página, comportamentos que deixam claro que isto é contra a religião, você está perante um mágico, um feiticeiro. Então é preciso entender que portanto, a feitiçaria ou o feitiço em si se espalha em todos os aspectos da vida humana. Porém, é importante saber o que é que Deus fala sobre o feitiço. Qual é a consequência do feitiço? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. O feiticeiro jamais será bem-aventurado, jamais será bem-sucedido. O feiticeiro e aquele que vai atrás dos feiticeiros. Você vai empregar o feitiço para enriquecer, para ter renome, ganhar fama, para ter lugares altos na sociedade. Um dia isso vai virar. Aquela linguagem de o feitiço virou contra feiticeiro é verdade, é o que Deus prometeu. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Numa outra passagem diz: وَلَقَدْ عَلِمُوا. Os feiticeiros já sabem que eles, no dia do juízo final, não terão nenhum destino senão o inferno. O feitiço seria uma maneira de adquirir as coisas de forma rápida e fácil. Mas essa rapidez e essa facilidade, um dia vai se transformar naquilo que você não esperava. Deixar aqui um aviso para aqueles que são adeptos do feitiço. Um aviso para chamar a atenção a todos os telespectadores. Acabei de falar, feiticeiros não existem só no campo, na cidade estão cheios também. Você que estudou e acha que o estudo que você teve não está a ajudar na vida real, você que está à procura do amor da sua vida e acha que está a ser difícil, continua estudando, continua procurando, mas não opte
pelo feitiço, porque o feitiço vai lhe trazer consequências terríveis. Vai lhe trazer consequências terríveis no momento em que você não terá como se afastar dele. Há muita manha a acontecer por aí. Há muita gente usando a religião para fazer valer o seu feitiço. Há muita gente que dentro da sua roupa tem algo que contradiz a sua própria religião. Minha irmã, não procure homens usando feitiço. Mano, não procure emprego usando feitiço, porque a consequência será muito, muito desastrosa, muito terrível. Allah subhanahu wa ta'ala condena o feitiço do início ao fim. Mesmo supondo que a pessoa pretenda aprender o feitiço para lutar com o feitiço, não é aconselhável. Estamos, caro telespectador, a falar de fenômenos sobrenaturais e dividimos em 3 categorias. A primeira categoria é o milagre. Definimos milagre como algo sobrenatural operado por um indivíduo que reivindica a profecia diante de um desafio da população, tanto da maioria. E definimos o privilégio como algo sobrenatural que acontece a favor ou operado por um indivíduo que não reivindica a profecia, um santo, um crente, e definimos a magia como algo sobrenatural que se aprende e tem como origem o Satanás. Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer, como quer, do jeito como quer. O importante é que nós nos conectemos a Ele, estejamos sempre com Ele e lhe peçamos proteção, seja onde estivermos. Espero que o caro telespectador tenha aprendido ou, no mínimo, relembrado algo através deste tema, e eu me despeço desde já com a promessa de, inshallah, no próximo domingo falarmos de um outro tema que também não deixará de ser interessante na nossa vida. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um momento com Sheikh Umar Ayub.